Boa noite. Voltamos a apresentar o Cultura Livre, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje temos a honra de receber a atriz, diretora e pesquisadora Catiusca Luz, idealizadora do projeto e videoarte Terra Corpo. Catiusca é doutoranda em Estudos da Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso e atua no campo artístico há mais de 15 anos, dedicando-se a projetos que integram o teatro, o audiovisual e o ativismo ambiental. Ela nos traz um olhar sensível e crítico sobre o colapso climático e o papel da arte na conscientização das novas gerações. Vamos conhecer mais sobre esse novo projeto que será exibido nas escolas públicas de Cuiabá, com um foco na educação ambiental para crianças. Catiusca, seja muito bem-vinda ao Cultura Livre. Uma honra recebê-la aqui. Obrigada, Elô, agradeço. Para mim também é uma grande honra estar aqui. Que bom, fico feliz. Katiuska, antes da gente entrar nesse tema que é muito sensível e importante, que é o seu videoarte, que é esse colapso ambiental que a gente já está vivendo, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória artística. Você que tem aí mais de 15 anos se dedicando à arte, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Falar um pouquinho assim, eu comecei a fazer teatro de grupo, então a minha origem vem dessas reflexões que são mais conectadas, digamos assim, a alguma questão mais crítica, mais social. Então eu venho dessa origem e isso acabou ficando em mim. Então desde a graduação, assim, quando eu ia realizar projetos, os projetos em teatro eles já se voltavam para questões ambientais. O primeiro projeto que eu participei, ele se chamava TEAF, que era Terra... TEAF não, era TAFA. TEAF é do grande Ronaldo, lá de Alta Floresta, né? Sim. Era TAFA, que já trazia essas noções dos elementos naturais. Terra, água, ar, fogo. Agulhas também, né? Tá nesse lugar. E aí, exatamente. Então, assim, essa noção, ela sempre já veio, sabe? Parece que eu vou caminhando e essas coisas estão em mim. E é interessante, assim, trazer, porque quando eu era jovem, eu achava que essas questões ambientais, falava assim, o colapso climático, mudanças ambientais, mudança do clima, eu achava que era uma grande bobagem, porque eu falava sempre foi assim. Então, essa cultura do senso comum, de achar que isso é uma grande bobagem, era muito forte. Mas isso vem desde há muitos anos, há muitos anos. Então, quando nós criamos Agulhas, que tem a direção da Tereza Helena, nós realizamos durante a pandemia e ela tem muito disso. Por quê? Desde o mestrado me veio essas noções que tem a ver com a branquitude. De como que a gente entende esses processos hegemônicos que estão ligados a esse processo mesmo cultural e social, histórico, econômico, da branquitude. Então, eu acabei entendendo que, dentro dessa trajetória, desde lá de trás até hoje, que vem se fortalecendo num sentido de eu ir compreendendo, num sentido mais aprofundado, qual a nossa relação, a relação de nós enquanto seres humanos com o ambiente. Porque nós somos terráqueos, estamos na Terra. Então, como a gente relaciona o nosso corpo com o nosso ambiente? E aí envolve desde a natureza, mas também a elementos bióticos e abióticos. Sim, exatamente. E aí a sua trajetória, então, teve sempre marcada, mas isso aí você começou a enxergar agora, de falar, nossa, minha linha de pesquisa vem sempre nesse lugar do ambiente, do ambiental, e eu estou seguindo essa trajetória. Isso cai a ficha agora ou não? Você já pensava nisso e agora veio mais forte? Digamos que agora eu tenho uma lucidez que essa temática ela sempre teve pulsando, né, juntamente com as questões de gênero. Sim. Então, esse lugar de questões de gênero, questões de pensar a natureza, sempre tiveram meio imbricadas para mim. Sim. E agora eu assumo, digamos assim, agora parece que, eu consigo realizar um download de que é por aí, é por esse caminho mesmo que eu
que eu transito e consegui me assumir, digamos assim, nesse lugar desse discurso. Sim. E, Katiuska, qual foi o ponto de partida para você explorar essas temáticas ambientais? Você lembra? Foi alguma oficina? Teve algum ponto de partida que deu esse start para você? Então, como eu disse, quando eu era mais nova, eu não me atinava para isso. Uhum. Eu não tinha esse despertar para isso. E foi na graduação, em sociologia, a partir desse projeto TAFA, que eu comecei. Então foi o projeto TAFA. Foi o projeto TAFA que então, assim, isso foi em 2006. Então, desde 2006 eu já venho olhando para isso. Em paralelo, as questões de gênero. Então, hoje, olhando lá para trás, eu consigo identificar que são duas temáticas que conversam de forma muito intrínseca, mas que como eu explico, eu vou transitando nisso cada vez mais aprofundadamente. Então, digamos que no mestrado, eu estava muito ainda voltada a essas questões ambientais, mas para um lado de gênero, porque obviamente impacta as mulheres, não só as mulheres, porque gênero tem a ver com homens e mulheres, né? Tem a ver com seres humanos, não só homens e mulheres, mas tem a ver com seres humanos. Então, agora eu entendo que o foco, como se fosse uma questão antes da questão de gênero, as questões ambientais. Por quê? Porque se a gente continua, que são questões muito importantes, que devem ser continuadas a serem refletidas, pensadas, debatidas, muitas ações precisam ser feitas ainda, mas enquanto a gente está discutindo isso, a Terra está pegando fogo. Pantanal está queimando desde dezembro sem parar, né? A gente sabe que lá não para, né? Lá, o Pantanal hoje ele é um novo bioma. As pessoas falam que lá não é mais Pantanal. Tem colegas que é do Corpo de Bombeiro, eles falam que eles apagam 10 quilômetros de fogo, aí eles voltam para pegar mais água, o fogo já continuou, e fogo subterrâneo. Então, assim, é um lugar que está tendo incêndio. Eles falaram que nunca viram isso, tipo, de estar queimando de dezembro até agora. Se for lá hoje, tem lugares que estão pegando fogo o ano inteiro, assim, não para de pegar fogo. E isso tem a ver, assim, tanto nesse sentido mais literal, desse fogo mais visível, desse elemento fogo que queima, que mata, que devasta. Muitas vezes esses tipos de queimadas são criminosas, sim. Sim, eles falam bastante. E aí é muito complicado identificar quem é o criminoso. Às vezes não se encontra, mas existem indícios que a gente consegue perceber. Sim. Mas existe uma queimada invisível. E essa queimada invisível faz com que nós que estamos aqui no centro, no coração da América do Sul, fique impossível. É comum para a gente aqui viver a 40 graus, isso quando está fresco. Então, assim, eu trago para a gente refletir nesse videoarte essa queimada que ela é uma queimada invisível também. E como essa queimada é invisível, pensando o aquecimento global, nos afeta o nosso corpo, afeta a nossa mente. Ou seja, como que esse queimar, ele é um queimar a Terra, queimar o planeta, mas é também nos queimar. Sim. No sentido literal e nesse sentido invisível. Exato. O seu videoarte, ele nasceu no seu doutorado, né? Você ainda tá no meio do doutorado, esse videoarte nasceu lá. E ele traz essa interconexão entre o ser humano e a Terra, né? Como foi traduzir esse conceito que antes era uma pesquisa acadêmica, né, para um videoarte? E qual foi a estética dessa narrativa que fala sobre essa relação entre a Terra e o ser humano? É importante dizer assim que essa pesquisa eu busco romper os muros da academia. Porque a academia ela tem a sua importância e ela é um local que sim, todas as pessoas que querem devem ocupar. Mas tem pessoas que não querem ocupar ou tem pessoas que não têm acesso. Então eu me sinto numa obrigação, vindo de escola pública,
ocupando universidades públicas, eu me sinto numa obrigação, numa espécie de uma devolutiva. Para mim, entra num lugar de uma devolutiva em um lugar muito assim, de uma retribuição, de uma honra de poder retribuir minimamente aquilo que o público, o coletivo, me disponibilizou, porque são as pessoas que pagam os impostos para que exista uma universidade pública. Então, para mim, vai muito nesse viés. E a estética parte muito de um simbolismo, né? Parte de um simbolismo. Então, tem uma cena, dando um pequeno spoiler, tem uma cena em que eu estou caminhando no fogo, já trazendo essas noções da gente entender como esse elemento, ele é um elemento que obviamente é fundamental, mudou a história da humanidade, mas como que a gente se relaciona com ele hoje? Sim. Então a estética ela vai muito por esses elementos, ela vai por esses símbolos desses elementos, e eu acho importante registrar também que eu fiz uma breve colagem com uma das cenas de Agulhas, que foi a peça que nós criamos em 2021. Peça vídeo, né? Não. Para esse vídeo arte, como que eu peguei uma cena que veio da direção da Tereza Helena para esse vídeo arte, porque é uma cena que é muito impactante e tem reverberações, tem diálogos muito intensos com essa branquitude, de como que a gente consegue jogar para fora essa branquitude, ou como diria a Luciane de Carvalho, como que a gente mata essa branquitude de dentro da gente, porque obviamente vai tentando se embrenhar e acaba compondo quem a gente é. Sim. Então é mais ou menos por aí que vai a linha. Aí só para dizer assim, o videoarte ele teve aprovação na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer da cidade de Cuiabá, e ele tá com 4 minutos e pouquinho. Nós vamos agora, nessa semana, dia 5 de setembro, nós vamos estrear nas escolas e vamos aí continuar fazer as visitas em 4 escolas durante esse mês de setembro. Nossa, que vai ser muito, muito bom, porque essas questões ambientais precisam e devem ser discutidas, porque igual a gente tem que matar a branquitude, a gente tem que matar tantos outros costumes, né, dentro da gente. Eu lembro de quando eu era criança, era comum as pessoas varrerem o quintal e botarem fogo nas folhas, e não, tipo, jogar no lixo, né? E a gente também tem que pensar essa coisa de jogar fora, né? A gente está dentro de um planeta e não existe fora, né? A gente está jogando tudo para dentro, para onde vai esse consumismo, esse lixo, né? E uma coisa que me ficou na cabeça aqui também, que você fala, é essa fumaça invisível. O que seria essa fumaça invisível? Essa queimada invisível, na verdade, né? Tá, essa queimada invisível, ela tem a ver com o próprio processo de produção. De alguns alimentos, indústrias. De produção no sentido industrial, no sentido material, de produzir, e também no sentido de produção do sujeito. Então, nós vivemos uma cultura da alta produtividade que acaba reverberando num cansaço extremo. Sim. Daí a gente entra em diálogo com o filósofo coreano Byung-Chul Han, onde ele vai trazer essas noções do cansaço de um sujeito, do desempenho que não pode falar não. Sim. Ele não consegue falar não, melhor dizendo. Então, mesmo tendo uma alta produtividade, mesmo não tendo tempo, ainda pega mais coisas para fazer, Então, isso vem de onde? Ou onde que isso reverbera? Sim. Porque aonde que, por exemplo, a gente fica olhando Shopee, querendo comprar, a cada coisa que a gente compra, a gente faz um buraco na terra. E o que que isso reverbera? Sim. Quais elementos, quais seres, quais energias são necessárias para que um tênis seja produzido? Para que um cabo de um eletrônico seja produzido? Isso vai reverberando na gente, porque a gente não consegue parar, não pausa. Então, a pausa, ela é muito importante, pensando essa nossa cultura hegemônica, essa cultura contemporânea, essa cultura frenética de alta produtividade. E que vai nos levar para onde? E a questão que eu fico é, para quê? Sim.
Exatamente, isso você já vem refletindo também dentro da sua pesquisa acadêmica, né, que fala do consumismo, do cansaço, do colapso climático, e aí você, junta junto com a sua pesquisa um texto da poetisa e escritora Luciene Carvalho, que é um nome importantíssimo aqui para a literatura mato-grossense, nossa presidenta da Academia Mato Grossense de Letras, e conta pra gente como foi a colaboração do texto dela junto com a sua pesquisa e essa troca que vocês fizeram. Quando, quando eu propus esse videoarte, eu tinha um breve esboço dele que eu criei para minha pesquisa com as participantes, que foi um outro vídeo completamente diferente, mas que eu trouxe excertos do Ailton Krenak, que ele está bastante presente na minha pesquisa. Só que aí, quando eu fui propor o projeto aqui, eu falei, gente, eu vou convidar a Luciene. Porque, além de ser a Luciene, ela tem uma relação com a Lua. Mas ela tem relação com a Lua, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que ela já tem uma outra cosmovisão. Tem a ver que ela já tem uma outra relação com o mundo, com o ambiente, com as relações, com a forma como a gente se relaciona conosco, com o outro e com o ambiente. Então, foi muito engraçado a forma que a gente trabalhou, porque eu expliquei para ela o que eu queria, né, apresentei a proposta, tal. E aí um dia ela me ligou e falou assim: "Posso fazer?" Eu falei: "Por favor, faça, o quanto antes melhor, né?" E aí, coisa assim de 2 dias, ela falou assim: "Olha, eu preciso fazer agora porque tal sexta-feira é a última sexta-feira que vai ter a lua cheia, e vai ser uma lua cheia não sei o que, especial." Eu falei: "Tudo bem, maravilha." E aí, quando foi lá pela meia-noite, 11 horas, ela me liga e fala: "Posso ler para você?" E leu, eu ficava assim, eu arrepiei. Luciano sendo Luciene, né? Sim. E ficou maravilhoso, assim. A gente já está aqui querendo muito assistir esse videoarte, estou aqui curiosíssima. E voltando, né, então aí veio o texto da Luciene, que entra dentro do seu videoarte, e agora ele já está prontinho, né. Quem está dentro da sua equipe hoje, que ajudou você a estar junto nesse projeto, né, erguer o projeto? Assim, é bastante importante dizer, eu acho que é bastante singular dizer assim, o quanto que a equipe é fundamental para qualquer projeto. Um artista, ele não existe sozinho. A gente não vive na arte sozinho, a gente não vive em lugar nenhum, né? Porque nós somos seres do coletivo. Então, isso é muito imperante também na arte. Então, assim, estou tendo a Anne Matilde na produção e nas fotos, e ela vai me acompanhar aí nas escolas. A Priscila Mendes na assessoria de comunicação. O Leonardo Jan, que fez a filmagem, na edição, e a gente está nessa troca. O Maurício Mota fez a arte gráfica, e a Jane Klitsky, que fez o figurino. A Luciene, você já falou, que criou o texto. E espero que não esteja esquecendo ninguém. A gente está vendo uma fotinha sua no processo de gravação lá, ó. Você e o Léo. A gente conseguiu uma parceria com a Casa Cuiabana, e foi muito, muito especial, assim. A Luísa recebeu a gente super bem, foi super disponível, e aí a gente conseguiu realizar um dia de gravação lá, e a gente fez também mais algumas gravações em espaços externos, né? Então, essa foto aí, onde que eu tô com a maçã na boca, ela é uma foto ela é uma foto colagem, digamos assim, porque ela vem originalmente ela vem de agulhas. Porque agulhas como, olha lá, essa aí também, ela parte desse processo numa espécie ali de um vômito dessa branquitude. É um pouco por aí que vai essa estética, assim, né? E aí, assim, a Jane conseguiu captar muito bem o que eu estava querendo, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, eu só sabia que eu gostaria de um figurino criado pela Jane. E aquela cena daquele coração tem esse lugar assim importante de refletir
essas relações mesmo, assim, de como que as emoções ligadas ao coração são inferiorizadas. Né? Então, quando a gente fala nessa cultura hegemônica, que é patriarcal, que é machista, que é racista, então a gente está falando também desse nível de produtividade que atropela qualquer coisa. E não existe coração nesse sistema. Ou o coração que existe é um coração petrificado. Então, são elementos aí para a gente discutir. Muito bom. E você vai estar levando todas essas questões ambientais para escolas, né? Você mencionou que a videoarte será exibido em escolas públicas de Cuiabá. Qual a importância de levar essa discussão sobre o colapso climático para o ambiente escolar, especialmente para os estudantes mais jovens? Então, eu até fiquei assim um pouco receosa se o projeto iria ser aprovado ou não, exatamente por isso. Porque ainda existe, assim, eu sinto que ainda existe um imaginário de falar assim, é jovem ou é criança, não pode discutir certas coisas, ou não vai absorver, ou não vai conseguir entender. Cada um entende a sua maneira. Quem conseguiu ou não conseguiu depende do ponto de vista. Então, assim, eu fiquei muito feliz que foi aprovado, porque é um público que me interessa num sentido justamente de eu voltar. Assim, é um retorno a mim mesma, de escola pública, estudante de escola pública, que não tinha uma consciência para esse tema. Então, é um pouco nesse lugar de um retorno à casa. Sim. É um retorno, sabe? Uhum. É um pouco por aí, assim. Exatamente. E com certeza as crianças vão ter uma experiência também imersiva, que é o que você pretende trazer, que não é somente levar o videoarte, falar do colapso climático, mas sensibilizar essas crianças, né? E você pode dar um spoiler de como vai ser essas oficinas, vai ter qual é a duração dessa visita escolar? Uhum. A ideia é que a gente faça uma visita, assim, é que seja uma experiência. É uma experiência cênica. A ideia é um pouco por aí. Então, existe um roteiro aonde essas crianças vão passar e existe uma relação, assim, eu posso dar um spoiler, que existe uma relação com a água e com plantas, que também tem muito a ver, que dialoga com agulhas, que tinha esses elementos, que são elementos que, dentre a minha percepção, auxiliam de uma forma mais imediata nesse frear, nessa pausa, a essa produtividade. Então, nos auxilia a pausar de forma mais rápida, digamos assim. Então, existe esse roteiro performativo, então a gente passa por um caminho onde terão esses elementos, fazemos uma prática meditativa, exibimos o videoarte e fazemos o debate do vídeo. Mais ou menos por esse caminho, assim. E eles vão ficar super curiosos, né? Depois de ver o vídeo, você toda de planta, né? A criança ama isso. O imaginário vai estar cheio de perguntas, né, para fazer, porque é muito, muito, muito gostoso a gente ver as imagens, já fica pensando como vai estar esse vídeo, né? Que olha lá, imerge folhas, né? Que coisa linda, gente. Eu tô muito, assim, na expectativa de como que vai ser, né? Eu espero realmente que tenham muitas perguntas e que 30 minutos seja um tempo muito bem aproveitado. Mas, assim, pensando também em uma realidade de escola, do tempo disponibilizado, eu creio que meia hora seja o suficiente para a gente dialogar sobre isso. E tem o videoarte também ele propõe uma profunda reflexão sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente. Então, isso também vai ser tratado lá, isso também é levado, né, no videoarte, o que a gente faz, a gente estava até falando aqui, né, não tem nada para jogar fora. Então, o que mais de impacto dos seres humanos que você traz para esse videoarte, que você quer debater com as crianças, para pensar realmente, acho que o consumismo, né, você estava falando da roupa, mas também de alimentação, de tudo isso? Você acha que tudo isso envolve? Eu acho que sim, mas a minha questão, ela vai mais no sentido pontual, assim, de uma relação com o nosso corpo.
de como essa cultura hegemônica vai nos colocando longe da gente mesmo. Longe, vai nos isolando da gente com a gente, da gente com o outro e da gente com o ambiente. É uma espécie de uma alienação de si. Então, da gente pensar a natureza, às vezes a gente pensa a natureza lá. Sim. Eu sou eu, a natureza está lá. Não Nós como somos parte, né? natureza. Uhum. A água que existe no rio é a mesma água que corre no corpo. Sim. O hidrogênio que está junto da água é um elemento que forma o meu corpo, que forma o nosso corpo. O corpo é feito 70% de água. O corpo é feito de água. Uhum. Então, assim, se a gente pega uma tabela periódica e a gente vê os elementos que formaram a Terra, nós temos todos os elementos que formaram a Terra. Daí o nome terra-corpo ou corpo-terra. E é importante dizer também, eu já ia esquecendo, que esse termo corpo-terra, terra-corpo, ele vem da artista cubana, da multiartista cubana Ana Mendieta, que foi assim uma pioneira em várias linguagens artísticas. Ela é cubana, foi cubana, que ela já é falecida, ela foi cubana e viveu em Nova York. E ela tem uma certa radicalidade, assim. Enquanto performer e video performer, ela coloca o corpo dela na terra. E enquanto ela vai por esse caminho, eu vou até ela, entro em contato com o que ela nos traz e penso a partir dos elementos no nosso corpo e no ambiente. Isso que você me falou fez muito pensar que é isso mesmo, a gente vai, quanto mais o consumismo vai aumentando, quanto mais a gente vai indo para essa vida mecânica, a gente vai se afastando, né, da natureza. Mas aí quando você entra em colapso, que você dá um burnout, aí o que você precisa? Voltar para a natureza. Tipo, tomar um banho de rio, respirar, pausar, porque é lá que a gente se completa, né, parece, essa questão, né? Tipo, então como que a gente não deixa isso? Então a gente entra nesse colapso porque tá sentindo falta de estar em contato mesmo com a natureza e é muito potente isso. Eu acho que como pensar, o Krenak, né, na pandemia trouxe isso, né, que o mundo ele sempre propunha para que parassem, né, a indústria acima do rio e abaixo, para o rio voltar a viver, e aí falavam que era impossível a indústria parar, que não podia parar, e aí veio a pandemia e parou todo mundo. Então a gente está agora vivendo um colapso ambiental, climático muito forte, com vários alertas. Essa semana o Brasil está nos índices mais altos o Brasil inteiro, se você for olhar o mapa, está laranja, vermelho, vermelhão. A gente está, então, assim, isso vem aumentando e o que a gente precisa fazer para melhorar essa situação, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer, essa que é a verdade, a gente só não faz, né? Tem um lugar aí, né, que eu acho importante da gente lembrar dessa sua fala, que é bastante importante a gente refletir, mas é entender o lugar do micro político, do microcosmo e do macro. Porque, por exemplo, se eu parar um dia, isso tem um impacto. Agora, se uma indústria parar um dia, isso tem outro impacto. Então, essas relações não dá para a gente colocar no mesmo balaio. Sim. Porque é uma responsabilidade que, sim, é uma espécie assim, como que a gente desperta para cobrar quem vai parar para ter o impacto que a gente necessita. Porque não adianta falar, eu vou parar, eu não vou trabalhar hoje. O impacto de uma indústria é muito maior, porque os gastos energéticos, os gastos elementais, tudo é muito maior. Sim. E a gente veio falando de falta de água e as indústrias é o que mais consome água para produção, né? Eu fui ler assim, toneladas, assim, litros e litros e litros de água imensurável. E a gente fala, desliga a torneira no seu banho. Isso aí é igual você falou, é muito pequeno perto das indústrias, né? Então, esse tipo de consciência é de como que a gente desperta para isso, porque tem que despertar, e cobra Coletivo. Quem tem que cobrar. Sim. Não é só não gastar ou usar de modo consciente. Sim. Katiuska, muito bom falar com você aqui, foi uma honra estar com você no Cultura Livre. A gente fica muito feliz de ver esse trabalho chegando nas escolas, porque é igual você falou, além de ser uma troca, são as futuras gerações, né? Essa galerinha que vai estar
tendo um outro tipo de pensamento ali introduzido no dia a dia deles. Então, de alguma forma, isso com certeza vai impactar. Eu lembro que eu dei aula para um menino, o CRAS, aí um dia eu estava numa fila para comprar algo. Oi, professora, você foi minha professora de teatro. E aí ela era bem pequenininha. Então, assim, gente, tenho certeza que fica de alguma forma, isso vai mudar a vida da pessoa, né? E parabéns pelo trabalho, parabéns pela essa equipe maravilhosa que está aí te acompanhando, e vida longa, que venham vários e vários projetos para a gente voltar aqui e falar. Muito obrigada, agradeço de novo o convite, é uma honra estar aqui, vida longa ao Cultura Livre. Obrigada. Gente, vocês aí de casa, nosso muito obrigada. Acompanhe a Catiusca Luz nas redes sociais, lá você acompanha os trabalhos dela, e logo, logo tem novidades por aí, né, Catiusca? Isso mesmo, sempre tem. Obrigada. Sempre tem, obrigada, até mais.